Olá, o programa É Gente tem a honra de falar de educação. Com ela, Gisele Matos, uma professora que já foi coordenadora, diretora e tem propriedade para falar deste assunto. Olá, Gisele. Olá, Walter, tudo bom? Que bom você vir aqui para esclarecer uma série de coisas que a gente está aí preocupado. Está causando uma grande confusão, na verdade. Educação com pandemia. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Olha, Walter, a educação, de fato, ela, nesse momento da pandemia, ela está essa confusão. A gente está tentando lidar com algo totalmente diferente, atípico, na vida da gente. Então, nós professores estamos aprendendo a lidar com a educação dentro dessa pandemia. Então, a gente está se reorganizando desde julho, né, desde a volta às aulas, para poder lidar e atender este nosso público, esse estudante que também vem sofrendo com a pandemia sem esse tempo de aula. Vocês, professores, já passaram por várias fases profissionalmente. Uma hora é greve, outra hora é o avanço, aí veio a tecnologia, vocês tiveram que adaptar. Como é este professor de hoje? O professor de hoje ele está aprendendo a lidar com a tecnologia. Então, a gente ainda tem colegas, tem profissionais que não têm o controle, não têm a habilidade suficiente para estar lidando com a tecnologia. A plataforma, ela vem justamente e mostra para a gente o tanto que a gente precisa se reciclar, precisa aprender a trabalhar com a plataforma, com as tecnologias, está à disposição desses mecanismos. Nós estamos tendo que fazer aquilo que vocês estão vendo aqui agora. Olhar para uma câmera, saber falar, se posicionar e preparar uma aula para um aluno que está do outro lado e precisa compreender aquilo que a gente está passando. O governo do estado encontrou que caminho? O governo federal, o governo estadual, encontraram que caminho para que um garoto ou que uma família, um pai com filhos numerosos, como ele vai educar esses filhos? Porque na mesma casa tem lá 4, 5 filhos. Como se estuda com um computador ou com um celular? É onde está a deficiência nossa. Então, hoje eu consigo dizer para vocês, nessa pequena semana, nesse espaço de volta às aulas com os alunos desde o dia 3, de que nós ainda não estamos preparados para isso, para a educação à distância. Nós estamos tendo dificuldade para cadastrar estes alunos, dificuldade para que estes alunos tenham acesso a esta plataforma. Descobrimos que a grande maioria sim tem celular, mas não tem a internet suficiente para que atenda essa demanda. Então, você imagina a casa desse pai com 4, 5 filhos, cada um em sua idade educacional, e precisando desse acesso e desse horário para atender, e às vezes esse horário batendo com o do próprio irmão. Então, nós estamos tentando, mas não está conseguindo. É pensado algo grande, como a plataforma da Microsoft Teams, mas não é pensado dentro de casa, porque a gente tem a ideia de que todo aluno tem um celular na mão, mas o acesso à internet é ruim, é deficiente, não tem. Nós temos o outro agravante, que é a família que sai para trabalhar, os provedores, o pai, a mãe ou a pessoa que está ali assegurando o seu menor, e ele volta depois de 8 horas de trabalho. Como é essa criança entrando na internet no horário da aula sem orientação, nem do pai nem da mãe por perto? Não há um transtorno aí no final dessa conta, na hora de querer que esse filho passe? A gente vê muitas coisas na internet e é realidade, né? Pai reclamando de uma conta de matemática, já há anos que saíram da escola e agora está tendo que ensinar. Eu vou dizer por mim, professora de história, né, que a maneira mais fácil de se aprender é estudando e escutando, né, vivenciando essa história. E eu crio uma apostila, coloco para este aluno essa apostila e ele só vai ler. Ele vai ter um contato comigo de 1 hora, 2 horas, totalmente diferente. Eu estou do lado dele, eu vou até ele e crio todo um ambiente escolar para isso. Sozinho em casa, vou falar por nós, né? A gente realmente se distrai
Então, ele lê e não tem a interpretação, é isso? sim, Porque exato. lê uma frase tem N tipos de interpretar. Ou às vezes a pessoa nem interpreta, só passa a corrida e no final ela não aprendeu nada. Exatamente. E a gente sabe disso, esse hábito de leitura, esse hábito de estar lendo, ele é criado. E nem todos têm. Então, a gente, como professor, a gente precisa estar ali junto, cobrando, estando em cima. Como este adolescente está, na sua grande maioria, sozinho em casa, realmente, às vezes, é passado batido. Um WhatsApp que chama ali, um Face, uma porta, um vizinho. Então, ele não consegue, de maneira integral, aprender aquele conteúdo. Eu acho que nós estamos muito longe de ter uma educação à distância eficiente. A maturidade dos nossos adolescentes, né, não vou dizer que são todos, mas a grande maioria ainda não é suficiente para este momento. Os pais estão sofrendo, Walter. E se não tivesse a pandemia, o ensino já não estava complicado? Talvez a pandemia veio para que tivesse uma reflexão, até mesmo dentro da educação, porque nós já vimos aí aluno levando celular para a sala de aula, que já tinha essa crise, ela estava entrando na sala de aula e professor tentando ter sua autonomia para que aquilo fosse barrado de uma certa forma. A pandemia não teria que ter a trégua esse ano e pesquisar, elaborar dentro da sala de aula como lidar com essa internet? Então, na minha concepção, né, na minha visão, eu acho que nós não devemos voltar. Nós precisamos criar mecanismos, pensar em algo em conjunto, não sei de que maneira, para que este aluno não seja prejudicado. Principalmente os alunos de terceiro ano que saem nessa angústia de Enem, de buscar o ensino superior. Criar um caminho mesmo. Primeiro ano, segundo ano, eu acredito que dê para a gente, nós professores, suprir um pouco no ano que vem, quando realmente a vacina estiver sendo funcionar, consiga resolver a situação deles. Eu acho que, assim, até conversando com alguns colegas, a preocupação maior, no meu ponto de vista, seria que esses alunos de terceiro ano que já buscam o mercado de trabalho, que já buscam o Enem, que já buscam o ensino superior. Começar por eles e daí a gente ir levando para as demais turmas. Porque com essa pandemia a gente viu que não é um ano perdido, é um ano de sobrevivência, se assim eu posso dizer. E que passou em onda de todas as fases, assim como teve a fase do idoso, teve a fase do adolescente, teve do gestor ali, do pai de família, da mãe de família. Gisele, eu falei com você nos bastidores que eu fui repetente umas 2 vezes na minha vida e é cruel quando você chegava no final da recuperação, acabava reprovando de uma matéria e no ano seguinte tinha que se fazer novamente. Eu vejo que no caso da pandemia, você acabou de falar que é sobrevivência. Então, com sobrevivência, a gente não perde, a gente ganha. Tem algum pai que tenha essa consciência de que o filho não vai mais para a escola esse ano, para que o ano que vem ele vá saudável? Conversando com alguns pais, alguns amigos que são pais também, vários tiveram essa consciência de que não é o momento do filho voltar. Então, a gente também está com esse problema dentro da escola, porque a gente sabe de um número de alunos que estão na zona rural, que estão com os avós na zona rural de Rondonópolis e não irão voltar para a escola enquanto os pais não se sentirem seguros. É traumático, realmente, quando a gente busca, né, nosso ensino tecnicista de tempos atrás, essa reprovação. Só que a maneira que a gente reprovava era injusta mesmo, né? Da gente conversando, foi o que eu disse, que um décimo, ele não modifica a nota do aluno, ele modifica a vida do aluno. A repetição, essa reprovação, ela veio a deixar muitas pessoas traumatizadas com a escola, com a disciplina. E essa carga é passada, você pai passa para o seu filho, esse trauma escolar, porque é reprovação. Mas nesse sentido da pandemia agora, é algo que a gente precisa pensar como escola. Essa educação vai atender este aluno? Acredito que não. Opinião pessoal mesmo, né? Porque eu até agora não consegui chegar neste meu aluno e eu não sei fazer de conta que dou aula. Eu gosto muito de aulas de campo. Quem me conhece sabe que eu gosto de andar com estes alunos por toda Rondonópolis, pela UFMT, de trazer palestras. E este aluno perde essa essência. A escola plena onde eu trabalho, ela me proporciona isso. Acabei de receber uma mensagem de um aluno e ele dizia justamente isso: professora, o que eu vou fazer dentro da eletiva, que é a disciplina da minha escola,
porque a disciplina é diferente. E aí eu disse para ele que, infelizmente, dentro dessa pandemia, a eletiva voltava a ser uma aula convencional. Uma aula onde eu vou passar uma apostila, vou entrar na frente da câmera do celular e explicar história e geografia para eles de maneira teórica. Eu não vou poder levá-los a Cuiabá, não vou poder levar eles à rodovia do Peixe, à aldeia Tadarimana, porque eu não consigo tirar ele de dentro de sua casa. Eu não posso, né? Nem conseguir, eu não posso. Eu posso mostrar um vídeo, posso mostrar uma foto, mas você ir em loco, você ir ver é muito bonito e gratificante. Eu penso exatamente como você. Não é um ano perdido, é um ano que você tem que se preservar para manter saudável. Sim. Dentro deste governo que é o Bolsonaro, nós estamos falando do governo do Mauro Mendes, nós estamos aqui falando do Zé Carlos do Pátio. Não é o dinheiro, não é o dinheiro, é a consciência neste momento que tem que se fazer, tanto os professores como os pais, para que isso transfere para o filho de uma forma segura. É assim que também você vê? Como professora, sim, olha, eu sou professora de História, sou formada também em Ciências Sociais. Realmente, eu acho que não há culpados nesse momento. Estão todos tão perdidos quanto os pais e o aluno. Então, a gente vai buscando maneiras de tentar se encontrar. Se eu falar para você que realmente a gente precisa tomar medidas, minhas críticas aos nossos governantes é a falta de consciência. É como eu me posiciono, como eu falo, que leva, às vezes, uma pessoa a não querer usar máscara, a não querer tomar as medidas de proteção. E isso é levado para dentro da escola. Quando eu imagino, como eu já fui coordenadora de escola, um retorno destes alunos, eu penso como que eu vou falar para um estudante usar o tempo inteiro as máscaras, fazer a asepsia das mãos com álcool em gel o tempo inteiro, se a gente sabe que há campanhas de que não há necessidade de usar. A gente precisa, como governantes, realmente ter consciência de que a gente é uma figura pública e aquilo que a gente fala se faz necessário. Ter firmeza e conscientizar a nossa população. A gente não governa para um, a gente governa para um todo. Então, eu governo para pessoas que são a favor do meu governo, para pessoas que são contra o meu governo, e isso é democracia. E é isso que eu tento falar para os meus alunos. O nosso presidente está lá, minha crítica não é por ele estar lá, mas é por ele posicionar-se. Então, eu acho que precisa dessa consciência dele, do Mauro Mendes, e não acho que nem o Bolsonaro, nem o Mauro Mendes, e nem Zé Carlos do Pátio é culpado pela pandemia, e nem pelo processo que está. Agora, a falta de consciência, a falta de parar para pensar, de realmente ter aquele momento com a sua equipe política, de sentar, aquilo que você disse, de sentar e analisar toda a situação de maneira fria, porque tem que ser frio ali naquele dado momento. Enquanto a vacina não aparece, e vamos tomar as decisões em conjunto para o que é melhor pelo país. Hoje eu estava conversando com a minha mãe tem 75 anos, lembrando que hoje faz 75 anos da bomba, né? Da explosão da bomba lá em Nagasaki, não, em Hiroshima. Isso, Hiroshima. E a bomba de Beirute foi 10% da bomba nuclear e mexeu novamente com o Líbano, que estava vindo de todo um processo, né? De uma guerra, de uma enxada de refugiados, né? Então, assim, realmente, eu falei com meus alunos, e até na apostila que eu passei para eles, eu disse que quando a gente fala da teoria da história, é uma coisa. Quando a gente vivencia a história, é outra. Todos vocês que estão nos ouvindo hoje faz parte de um fato histórico. E vão poder dizer, eu vivi, eu vivenciei, e minha professora de história não está aumentando e nem diminuindo. E vai colaborar. Então, esses meus alunos hoje, quando eles estiverem mais para frente, que os filhos estiverem com seus livros de história nas mãos, vão dizer, olha, eu estive lá, eu vivi 2020. Por isso que eu falo que é de sobrevivência. Quantos que estão lá em Beirute não tiveram essa chance nessa explosão? E até mesmo, professora, o que a gente vai falar sobre a história lá na frente é que se houvesse a aula que fosse presencial, todos os dias teria um pai, um avô, uma mãe morta. Essa escola teria que parar muitas vezes para honrar os seus familiares. É assim que você pensa? Exatamente, e não só pais. O que o povo esquece é que professor também é zona de risco.
que o professor ele tem problemas respiratórios, problema de pressão. Então, nós também somos pessoas como os enfermeiros, como os médicos. Nós também estaríamos ali na linha de frente com eles. E sem contar, Walter, que a grande maioria, a gente sabe que nossas famílias, elas não são todas bonitinhas, pai, mãe, né? A maioria mora com os avós, mora com os tios, que já são pessoas de idade. Gisele, eu tenho que te perguntar uma coisa muito séria. Nós temos aí o fato de que essas crianças estão estudando em casa, que elas não vão para a escola, e o tempo que se necessita para que tenha carga horária. Vai conseguir essa carga horária? Vai conseguir atingir para que esse aluno tenha esse ano letivo legalizado? A escola ela se reinventa. E então, nós, junto com a gestão da escola, a gente cria um calendário, cria um cronograma, e o que a gente fez, né, está fazendo, é tentando pescar estes alunos. Então, através de WhatsApp, através de recados, o diretor, vou citar o diretor da minha escola, ele ligou para cada pai para poder avisar do retorno, para avisar das apostilas, né? Todas as escolas foram orientadas a fazer isso. Onde fica o problema, a problemática da situação? É de que realmente telefone celular, a grande maioria muda de número. Sim. Então a gente não consegue acessar a história de uma pessoa ter 2, 3 chips no mesmo celular. No mesmo celular, a gente não consegue falar com todos os pais. E aí entra aquela coisa que todos nós, né, adultos já passamos, somos adolescentes. Eu tenho que fazer com que o meu aluno tenha essa responsabilidade que das 7 às 9 ele vai estar comigo. Mas ele vai acordar, o pai saiu para trabalhar. Ele vai levantar, ele vai fazer isso. Então, essa consciência de que estudar é algo ideal para a gente ter um futuro, realmente precisa ser inserido no aluno. E que eu acho que nesse dado momento, né, está sendo assim jogado para cima dos estudantes essa responsabilidade. E a luz que você vê em tudo isso, qual é? Qual é o caminho que você acha que tem neste momento que essa luz está lá, pronta para a gente chegar? Qual seria o caminho? Eu vi já, né, de muitas pessoas assim este outro olhar, né? Nós professores, a categoria da educação vinha sendo muito massacrado. E eu escutei de vários pais que passaram por essa problemática agora, né? E que eles perceberam o valor de nós professores. O que é estar com este aluno, o que é fazer com que o seu filho crie esta rotina de estudo. E talvez a pandemia fez isso, né? Esse momento de fazer o seu filho estudar dentro de casa fez com que os pais, com o próprio aluno sinta. O que eu mais escuto dos meus alunos é a saudade de estar dentro da escola. E eu levo em consideração, não é realmente por estar lá, por brincar nisso, não é essa falta que a escola faz na vida cotidiana deste aluno. E eu vejo essa luz que eu acredito que quando retornar às aulas presenciais, os alunos, estou falando que vai ser um milagre, né? Mas esse aluno ele vai voltar com outro olhar. A família vai voltar com outro olhar para a escola. A sociedade também vai enxergar a escola de maneira diferente. Porque a escola se faz essencial. E eu acho que essa pandemia está mostrando isso para os pais, para os governantes, né? O tanto que se faz necessário conhecer. A ciência está aí sempre dizendo isso, né? É a ciência, é a ciência, é a ciência. Então a ciência se busca dentro da escola. Não tem como buscar ciência fora da escola. E a ciência do amor da porta para dentro da Gisele, quem é? Eu ando aprendendo a cada dia esse amar, né? Eu falo que eu me achei dentro da minha profissão como professora e de uns 2 anos para cá eu aprendi a amar diferente, amar o meu aluno, amar o meu próximo. Claro que eu sou cheia de defeitos, mas a pandemia ela me fez sentir falta do outro, sentir falta do carinho, eu sinto falta literalmente do beijo e abraço de cada aluno quando eu chegava na escola. Nossa escola tem um momento de acolhida. Então, a gente fica no portão acolhendo, recebendo estes alunos. E você sabe que se sente falta de amor, de carinho. É enorme, assim, isso. Não sei dizer para você, não sei nem como explicar em palavras,
mas a ausência desse abraço, desse carinho, deste grupo de alunos, que a família, eu estou ali com a minha família, né? Mas eu senti falta do meu próximo. Quando o próximo fica bem próximo, é melhor ainda. Melhor ainda. Fala um pouquinho do seu currículo para nós, Gisele, e por onde você passou profissionalmente. Então, no primeiro momento eu estudei em São Vicente da Serra, fiz informática lá, com base em agricultura. Em 2003 passei na Universidade Federal de Mato Grosso. Minha mãe escolheu o curso de História e me apaixonei no primeiro ano pela disciplina de História. Sou suspeita porque eu sou literalmente apaixonada por História. E os meus professores da minha época me fizeram enxergar essa disciplina de uma maneira totalmente diferente do que eu via dentro da escola. Fui para a sala de aula, a escola sagrada, e foi lá que eu me realizei profissionalmente. Peguei uma substituição, na época podia, né? E aí eu peguei uma substituição de matemática, educação física e ciência. E ao terminar minha substituição, os alunos fizeram abaixo-assinado, levaram na assessoria pedagógica porque não queria que eu saísse da escola. E aquilo foi uma realização pessoal e profissional. A partir daí eu fui me dedicando à escola, entrei na Escola Municipal Arão Gomes Bezerra, permaneci lá muitos anos até ir para o Andemage, mas no estado trabalhei no SEJA. No SEJA eu me vi, e graças ao professor, né, Ederson, que é um dos implantadores do SEJA, ele me fez ver que, mesmo eu sendo professora, se eu não buscasse o conhecimento, eu não seria professora. Que eu precisava estudar, que eu precisava falar, que eu precisava aprender a olhar este meu aluno com um olhar diferente. Então, fui buscar estudar. Fiz minha especialização, tenho o meu projeto de mestrado, que eu não levei para frente ainda, mas está pronto. E a Escola Plena, ela foi uma lição de vida para mim. Eu estou desde a implantação de 2016. A Gisele de 2016 não é a Gisele de 2020. A professora de 2020 nunca será a professora de 2006, quando eu saí da UFMT. Eu realmente vejo que o futuro de toda a nossa sociedade é a educação, é o estudante, é você valorizar isso, essa aquisição de conhecimento. Estudar, buscar conhecimento, ler nunca é demais. Gisele, você faz parte das mulheres empoderadas. Você politicamente é ativa, você gosta de movimento, você vai atrás, você corre, pega de um jeito que a coisa se resolva. E a Gisele, quando chega em casa, que ela fecha a porta, que tem o marido, que tem o filho, ela é doce, ela é leve, ela se desmonta. Como é essa mulher? Tento me modificar dentro de casa para ele dar o carinho e o amor que eu sinto, tanto por ele quanto no meu esposo. E a gente tenta ter mais esses momentos de fazer família. Desse momento difícil ficar mais lúdico, é isso? Exatamente, mais junto, mais como família. Né? Meu filho, ele é super, hiper inteligente, então tenho que aprender a lidar com essa inteligência dele. Meu esposo, ele é muito, né, calmo, então, assim, ao contrário dessa Gisele fora de casa, né? Então, eu tento um pouco me desligar do mundo dentro de casa e tento ser uma Gisele mais tranquila, mais calma, mais amiga, né, parceira. Sei que a gente não consegue todo mundo. A gente que é amigo de vocês, a gente está sempre vendo que os dois caminham junto. Onde está um, está outro, onde está um, está outro. Nesse período de pandemia, então, agora que vocês ficaram juntos de vez. Agora de vez. Depois que chega do serviço, né, o serviço dele é essencial, é o tempo todo dentro de casa. E aí a convivência é 24 horas. Eu falei que eu tive que aprender também, né, porque como eu vivia fora de casa, agora eu estou dentro de casa 24 horas. Então, eu me reinvento. Até cozinhar, estou fazendo os quitutes, pão de queijo, né, biscoitos. A mulher empoderada também ficou do lar. Que isso para uma mulher empoderada é difícil. Muito difícil. Eu não cozinho, né? Então eu tive que aprender a cozinhar, né? Fazer algumas coisas dentro de casa. Não tem aquele guri que você quer socar um cascudo nele de raiva quando ele sabe mais, que ele é aquele gurizinho filha da puta Google? Sim. Não tem aquele garoto que diz assim, tia, você está lá explicando e ele já está sabendo lá na frente.
Como é isso para você, Gisele? O gurizinho Google. Olha, eu vou dizer, dependendo da hora, a gente dá vontade de dar uns calaquete, né? Tacar uns dias lá da frente. Mas, ao mesmo tempo, não é rodeio, não. Eu gosto, porque ele me tira do comodismo. Então, tem alunos na escola que tem algumas turmas que, quando eu vou para aula, principalmente esse ano, né, uma turma do primeiro ano, tem um aluno lá que não fugiu o nome agora, porque a gente estava começando a dar aula, e esse menino eu já sabia que se eu entrasse na sala de aula, se eu não tivesse realmente preparada, ele conseguia me tirar ali do... Ele queria mais de você. Exatamente. Então, se eu fosse falar, por exemplo, de Beirute agora, né, do Líbano, lá da bomba, eu já teria que saber o que era amônia, eu teria que saber o grau de explosão da bomba. A quantidade de gente que morreu a localização no mapa. E ele com todas as respostas já na mão. Sim. E o bacana da minha escola, da Escola Plena, vou fazer um pouquinho de propaganda, é que nós, professores, a gente coloca um guia de aprendizado. Então, eles têm na mão dele todo o conteúdo e que eles possam estar pesquisando antes. E eu acho legal, porque eu vi que eu instiguei e que ele realmente buscou para poder vir me dar aquela cutucada. Você foi uma CDF que dava cola ou você foi filha da puta e não dava cola, era para ninguém? Eu fui até o 9º ano filha da puta. Não. No ensino médio eu fui esperta. Como o povo não queria fazer amizade comigo, aí com a CDF, comecei a passar cola e eu ficou amiga de todo mundo. E a vida é assim, não tem como não compartilhar as coisas boas, né? Não, e eu vou falar para você, escola faz parte do cotidiano da escola. Eu acho legal quando o aluno tenta passar por isso, eu me entregando, né? Mas é legal porque você vê que ele ao mesmo tempo ele tenta te burlar ali, é uma estratégia. Então, se ele está ali, ele tá usando a lógica, ele está aprendendo a usar uma lógica para poder passar a cola. Tá vendo, gente? Gisele também colocando aqui os seus chifrinhos de fora. Ninguém é 100% puro. E a professora está dizendo para você, cuidado com a cola, mas com a cola também você pode interagir com os amigos. E você aprende a usar lógica, estratégias para poder passar a cola. Dá calafrios, dá tremedeira, dá tudo. Se ele não aprender nada, mas ele viveu emoções. Exatamente, se aventurou. Gisele, foi um prazer trazer você nesse programa, porque você é uma das educadoras que eu vejo que mantém a nostalgia, aquela professora de antigamente. A gente vê em você essa precisão da educação, como se já não existisse mais. Nós temos tantos exemplos de erros, constrangimentos dentro da educação e você não. Você é precisa. Você é educadora, você é amiga, mas você tem a potência na voz que um aluno precisa para se manter, às vezes calado, às vezes sentado, aprendendo e levando para casa a informação que precisa. É muito triste a gente ver a educação para o caminho que ela foi seguindo. Existe uma liberdade, existe uma libertinagem, existe uma série de coisas. Mas por onde você passou, eu busquei informação sua, todo mundo tem você na potência certa. É como se ligasse um alto-falante, que eu acho que não existe mais nem alto-falante, e as pessoas param para te ouvir. Você não levou só a educação, você levou também toda a sua história de aprendizado e principalmente o exemplo de família, que a gente vai na sua casa, você não tem um nem dois, lá na varanda da sua mãe, da sua família, cabe todo mundo. É uma mesa grande, de um jeito, eu acho que você não poderia ser outra coisa a não ser educador. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui com você, né, falando um pouco de educação. E quando eu digo para você que eu sou realizada e que eu não me vejo em outra profissão, é justamente porque eu acredito na educação. Minha mãe falava sempre uma coisa, que a única herança que ela ia me deixar era o estudo. E não é no quesito financeiro, não, é no quesito do conhecimento. Ela não teve a oportunidade que eu tive, ela aprendeu a ler sozinha. Então, quando eu fui para a sala de aula e eu vi que eu seria alguém que pudesse ser exemplo de estar com os alunos, eu realmente vi que eu tinha o poder de modificar o mundo exterior, de mostrar para o aluno que ele é um agente transformador da sociedade
e de que ele é o único capaz de modificar qualquer sistema, qualquer problema que exista dentro de uma sociedade, porque ele é o nosso futuro, né? A gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo forças, e os nossos jovens estão aí. Então a escola é isso, eu enxergo a escola como uma casa comum, vou usar isso, né? Uma casa onde todos podem participar, adquirir conhecimento e sair transformando o mundo. Então, por exemplo, essa pandemia, peguem essa pandemia e transforme ela em algo bom. Transforme ela em um obstáculo que vocês conseguiram passar e que mais para frente vocês vão distribuir flores para relembrar este momento tão difícil que a gente está passando. Tem uma música que você diria assim, esta música é a música que eu acho... Vou citar uma aqui que eu vim escutando no carro, que resume o que nós estamos vivendo. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol se pôr, devia ter, né, abraçado mais, assim, é a música do Jota Quest. Essa música, ela, para mim, ela retrata todo esse momento, que é o que a gente está sentindo falta. Eu vi ela umas 3 vezes, indo de lá para cá. E eu vou deixar uma outra música com você, tá? Sim. É preciso amar como não, se não houvesse o amanhã. Terminamos aí. Um grande abraço. Fica com Deus, todos vocês, porque o programa com a Gisele é gente. É gente.